Seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e hoje nós vamos falar sobre um tema que foi pedido por vocês nos comentários. E olha, faz um tempo já, né? Peço desculpas pela demora. É o tema sobre chakras e energia. Mas eu quero te propor uma coisa antes de começarmos. Esqueça por alguns minutos aquela ideia superficial de que chakra é apenas uma bolinha colorida girando em alguma parte do seu corpo. Esqueça também aquela explicação pronta que diz chakra raiz é dinheiro, chakra cardíaco é amor, chakra frontal é intuição. Não que essas associações estejam totalmente erradas, mas elas não são apenas superfície, é a ponta de um iceberg. Porque quando a gente olha para as tradições hindus, por exemplo, para o Tantra, para a Teosofia, para Rosa Cruz, Rudolf Steiner, Alice Bailey, Leadbeater, Annie Besant e para outras escolas ocultas que falam disso, a gente percebe algo muito mais profundo. Os chakras não são apenas centros de energia, eles são mapas de consciência. São partes simbólicas, pontos de encontro entre corpo, mente, emoção, alma e espírito. E talvez a pergunta não seja como abrir meus chakras, mas sim, será que estou preparado para sustentar a energia que eu estou tentando despertar? Essa pergunta muda tudo, porque no mundo espiritual, muita gente quer ativar energia, despertar Kundalini, abrir o terceiro olho, expandir a consciência e elevar a vibração. Mas pouca gente fala sobre esse preparo que tem que acontecer. Pouca gente fala sobre ética, sobre purificação emocional. Pouca gente fala sobre domínio dos pensamentos e praticamente ninguém fala sobre a responsabilidade espiritual. Então a gente vai começar uma jornada. Este é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos falar sobre chakras e energia. Então eu quero responder uma pergunta crucial. O que são chakras de verdade? A palavra chakra vem do sânscrito e costuma ser traduzida como roda, disco ou centro. Mas nas tradições indianas, especialmente na tradição tântrica, os chakras aparecem como centros sutis ligados a nós e localizados no nosso corpo energético. Mas quando a gente fala de corpo energético, não estamos falando de um corpo físico comum, não estamos falando de carne, ossos, estamos falando de uma dimensão sutil de experiência humana. Aquilo que muitas tradições chamam de corpo vital, corpo etérico, corpo astral, campo energético, aura, veículo sutil. Já no hinduísmo e no tantra, a gente fala também dos nadis, que são canais sutis por onde circula o prana. E o prana é a energia vital, é o sopro da vida, é aquilo que anima o corpo, movimenta a mente e sustenta a vitalidade. Então quando você respira, não está apenas levando oxigênio para o seu corpo. Numa visão espiritual, você também está absorvendo força vital. Quando você pensa, sente, deseja, fala, age, reage, você movimenta energia. E os chakras, nesse contexto, são centros de concentração, transformação e distribuição dessa energia. Mas existe um ponto muito importante. O sistema de 7 chakras que ficou popular no Ocidente não é o único sistema existente. Nas tradições indianas, por exemplo, a gente encontra diferentes mapas. Alguns falam em 6 centros principais, outros incluem centros secundários, outros trabalham com visões de mantras, divindades, letras sagradas, pétalas de lótus, elementos e formas geométricas. Ou seja, o chakra não tem uma origem em uma tabela psicológica simples. Ele era parte de uma prática espiritual profunda, de uma tecnologia, vamos por assim, interior. É uma forma de meditação, em outras palavras, que é um caminho de transformação na consciência. Então, por isso que alguém reduz os chakras a uma lista de cores e emoções, perde parte enorme da tradição. Porque chakra, na verdade, não é só uma cor, não é um símbolo, tampouco só uma energia. É também disciplina, vem de um caminho, de uma iniciação. Vamos então imaginar agora uma casa com muitos andares, e este é o corpo humano. No andar mais baixo, temos os instintos básicos, que é sobrevivência, medo, segurança, alimento, sexualidade, posses, defesa, desejo. Nos andares intermediários, nós temos emoções, relações, vontade, identidade, afetos e conflitos. Nos andares superiores, temos expressão, pensamento, intuição, silêncio, contemplação e abertura espiritual. Os chakras, então, podem ser vistos como portas entre esses andares. Então, quando a energia está presa nos níveis mais baixos, a vida gira em torno do medo, da carência, da compulsão, da raiva, da ansiedade, da sobrevivência. Mas quando a energia começa a ser trabalhada, purificada e elevada, ela passa a alimentar dimensões mais sutis da consciência. A mesma forma que antes se manifestava como medo, pode agora se manifestar em estabilidade.
A mesma forma que a força que manifesta como desejo pode transformar em criatividade. A mesma força que se manifesta como raiva pode se transformar em coragem. Assim como a força que se manifestava antes como apego pode se transformar em amor. A mesma força que se manifesta como confusão mental pode se transformar em visão interior. Esse é o sentido mais profundo de elevar a vibração. Não é fugir do corpo, não é negar a matéria. Não é fingir que não sente medo, dor, raiva, tristeza, mas é transformar energia bruta em consciência. Então é aqui que a gente entra em um ponto muito delicado. Porque muita gente acha que espiritualidade é sentir coisas bonitas. Sentir paz, luz, arrepios, sentir expansão. Mas, na verdade, o verdadeiro trabalho espiritual começa quando aquilo que estava escondido aparece. Quando o medo vem à tona. Quando a raiva aparece. Quando uma tristeza antiga emerge. Quando memórias, padrões e pensamentos repetitivos começam a se revelar. Por quê? Porque a energia dos chakras não está separada da nossa história emocional. O corpo guarda marcas, a mente guarda impressões e a alma carrega tendências. Então a energia ela circula através de tudo isso. Por isso, quando você começa a meditar, respirar, orar ou até fazer práticas energéticas, você pode sentir paz, mas por vezes pode sentir desconforto, pode sentir sono, sentir agitação, sonhos intensos, pode perceber emoções que estavam reprimidas. Isso não necessariamente significa que algo ruim está acontecendo. Pode significar que algo está sendo movimentado, mas também é aqui que entra o cuidado, porque nem toda prática serve para todo momento, né? Nem toda técnica serve para toda pessoa, nem toda abertura energética é sinal de evolução espiritual. E a teosofia trouxe, então, uma contribuição muito importante para o Ocidente. Veja que autores como Leadbeater, Annie Besant e depois Powell apresentam os chakras como centros de força do corpo sutil. Então eles falam sobre aura, corpo etérico, prana, formas de pensamento, cores e vibrações. Então na visão teosófica, nossos pensamentos e emoções não são coisas abstratas que desaparecem no ar. Elas produzem formas, vibrações, afetam o nosso campo sutil. Então o pensamento de ódio não tem a mesma qualidade vibratória de um pensamento de compaixão. Um desejo egoísta não produz o mesmo efeito que uma intenção de serviço. Uma emoção caótica não organiza a energia da mesma forma que uma emoção elevada. E veja que isso é fundamental, porque muita gente pergunta, como faço para elevar a vibração? Mas continua alimentando pensamentos de inveja, medo, julgamento, culpa, ressentimento e desespero, mas isso o dia inteiro. A vibração não se eleva apenas com incenso, cristal, mantra ou música relaxante. A vibração se eleva com aquilo que você pensa repetidamente, com aquilo que você sente profundamente, com aquilo que você fala, com aquilo que você consome, que você deseja, você pratica. Então, na verdade, é o que você é em essência, é a sua verdade. E é por isso que Rudolf Steiner, dentro da antroposofia, fala das flores de lótus como órgãos espirituais da percepção. Para Steiner, estes centros não devem ser forçados artificialmente. Eles se desenvolvem por meio de concentração, disciplina, equilíbrio interior, domínio do pensamento, retidão moral e amadurecimento da alma. Essa visão é muito importante, porque ela nos protege de uma ilusão moderna, a ilusão de querer poderes espirituais sem transformação moral. Abrir um centro energético sem trabalhar o caráter pode ampliar a confusão, porque pode despertar sensibilidade sem equilíbrio emocional adequado, isso pode gerar medo, aumentar a percepção sem discernimento, pode produzir fantasia, paranoia ou até vaidade espiritual. Por isso, no caminho iniciático verdadeiro, a energia e a ética precisam caminhar juntas. Não basta sentir energia, é preciso purificar a sua intenção. Não basta abrir percepção, é preciso desenvolver discernimento. Não basta buscar vibração elevada, é preciso viver de maneira mais coerente. Alice Bailey também fala sobre os centros de força como canais de energia que relacionam alma, corpo e consciência. Em sua visão, os centros inferiores estão mais ligados à vida instintiva, aos desejos, ligado também à personalidade e à sobrevivência. Os centros superiores estão mais ligados à expressão, ao amor, à mente iluminada, à consciência espiritual. Mas tem uma chave aqui. A energia não deve simplesmente ser reprimida, ela deve ser transmutada. Então a espiritualidade não é odiar o corpo, não é negar o desejo, não é desprezar a vida material, é aprender a governar as forças internas, transformar impulso em vontade, desejo em amor, medo em perseverança, em presença, instinto em consciência, pensamento disperso em meditação.
Na vida comum, em caminho espiritual. Na tradição Rosa Cruz, especialmente em autores como Max Rendel, a gente encontra a ideia de corpo vital. Esse corpo vital ele sustenta a vida orgânica, a saúde, a energia e a relação entre o físico e o sutil. E essa visão nos lembra que espiritualidade não é apenas algo que está lá em cima, ela também passa pelo nosso corpo, pela respiração, pelo sono, pela alimentação, pelo nosso equilíbrio emocional e também pela forma como nós usamos nossa força vital todos os dias. Então veja que uma pessoa ela pode falar de chakras, mas viver completamente drenada, intoxicada por pensamentos negativos, emoções desordenadas e hábitos destrutivos. Então a pergunta prática é: como eu trato a minha energia diariamente? O que eu permito entrar no meu campo? Que tipo de pensamento eu alimento? Que tipo de conversa sustento? Que tipo de ambiente eu ando frequentando? Que tipo de emoção eu repito? Porque tudo isso influencia a circulação de energia. Agora, vamos trazer isso para a vida prática. Quando falamos em elevar a vibração diária, não estamos falando de virar um ser perfeito, mas sim de que pequenos alinhamentos têm que ocorrer todos os dias. Primeiro, a respiração. A respiração é uma ponte entre o corpo e a mente. Então, quando a respiração é curta, ansiosa e presa, a energia fica contraída. Quando a respiração se aprofunda, a mente começa a se reorganizar antes de qualquer prática complexa. Então, a gente tem que aprender a respirar com presença. Respirar lentamente, observar o ar entrando e saindo. Sem forçar, não inventar muito, apenas voltar para o centro. Segundo, atenção aos pensamentos. Então, durante o dia, observe quais pensamentos mais se repetem. São pensamentos de medo, de comparação, de raiva, culpa, escassez, julgamento. Já que cada pensamento repetitivo é como uma pequena oração inconsciente e alimenta uma vibração, constrói uma forma e molda o campo interno. Terceiro, purificação emocional. Não significa reprimir emoções, significa reconhecer, acolher, transformar. Em outras palavras, ressignificar. Se você sente raiva, perceba a raiva. Se sente medo, percebe o medo. Se sente tristeza, você percebe a tristeza. Mas não se torne escravo dessas forças. Observe, respira, ora, escreva, medite, converse e, por fim, transforme. Quarto, conduta. Esse talvez seja o ponto mais esquecido. Porque a sua energia ela não depende apenas do que você medita, depende também do que você faz. Mentira é baixa vibração. Manipulação, baixa vibração. Vaidade espiritual, baixa vibração. Serviço, eleva. Gratidão, eleva. Silêncio, eleva. Então, quando alguém pergunta, como abrir meus chakras? Talvez a resposta mais honesta seja: comece organizando a sua vida. Comece respirando melhor, comendo melhor, pensando melhor, falando melhor, dormindo melhor. Em outras palavras, cuidando melhor do seu corpo, abandonando vícios emocionais. Comece praticando verdade, servindo, orando com sinceridade, meditando sem pressa. Porque os centros sutis respondem à qualidade da consciência. Agora, existe um ponto que precisamos deixar muito claro. Não é recomendável tentar forçar Kundalini, abrir terceiro olho ou estimular centros energéticos com práticas intensas sem preparo. As tradições sérias alertam para isso. A energia espiritual não é algo que a gente pode brincar. Não é entretenimento nem curiosidade. Não pode ser um atalho para poder pessoal. Quando a pessoa força as práticas para quais não tem estrutura emocional, mental e espiritual, podem gerar um grande desequilíbrio, podem gerar ansiedade, confusão, medo, fantasias e até perturbações profundas. Por isso, o caminho seguro começa pelo básico: equilíbrio, respiração, ética, oração e meditação simples. Além disso, estudo, autoconhecimento, servir e contato com a natureza. Ter uma vida mais coerente. Um verdadeiro despertar, então, não tem que ser violento. Ele pode ser gradual, sereno e profundo, como uma flor que se abre no tempo certo. E aqui chegamos a uma síntese importante. Nas tradições hindus, então, os chakras são mapas da prática interior. Na teosofia, são centros de força do corpo sutil. Na Rosa Cruz, dialogam com a vitalidade e o corpo energético. Para Steiner, aparece como flores de lótus ligadas ao desenvolvimento moral e espiritual. Para Alice Bailey, são centros de energia relacionados à alma, à personalidade e à evolução da consciência. E em tradições como Agni Yoga, que nós vamos explorar em vídeos futuros quando falarmos de Helena Hirsch, aparece uma ideia ainda mais profunda.
O coração é a grande síntese. Porque não adianta ter energia sem amor, não adianta ter visão sem compaixão, não adianta ter conhecimento oculto sem serviço, não adianta abrir centros sutis se o coração permanece fechado. Por isso, talvez o maior chakra a ser trabalhado no nosso tempo seja o coração. Não como sentimentalismo, mas como centro de consciência, de equilíbrio, de coragem espiritual, de transmutação. E o coração une o inferior e o superior, une a terra e o céu, une o corpo e o espírito, vontade e o amor. Então, ele une também a prática e a sabedoria. Para encerrar esse primeiro vídeo, eu quero deixar uma reflexão. Elevar sua vibração diária não significa fugir dos problemas da vida, nem fingir que está tudo bem, mas significa você viver apenas de pensamentos positivos. Elevar a vibração e se tornar mais consciente. E isso também é perceber onde as suas energias estão presas, reconhecer quais pensamentos te dominam, observar atentamente quais emoções te governam e transformar medo em presença, desejo em criatividade, raiva em força consciente, dor em aprendizado e conhecimento em serviço. Porque os chakras não são apenas centros para ser abertos, são espelhos do nosso estado interior e quando a consciência amadurece, a energia se organiza, quando o coração se purifica, a vibração se eleva, quando a vida se alinha com a verdade, o ser humano começa a brilhar de dentro para fora. No próximo vídeo dessa série, nós vamos aprofundar a relação entre chakras, emoções e formas de pensamento. Vamos falar como pensamentos repetidos criam padrões energéticos, como emoções densas afetam o campo sutil, e como a teosofia explicou a ligação entre cor, vibração, aura e consciência. E se esse tema falou com você, deixa seu comentário. Escreva aqui embaixo. Qual chakra você sente que precisa trabalhar mais nesse momento da sua vida? Eu quero ler a sua resposta. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal, deixa um like e compartilhe esse vídeo com alguém que está buscando compreender melhor a sua própria energia. Eu sou o Walter, este é o Mundo Filosófico, e a resposta muitas vezes não está fora, está dentro de você. Um grande abraço e até a próxima, hein?